Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nosso trabalho. Solicito o vereador William Godoy para realizar a leitura de um versículo da Bíblia. Senhor, Tu tens o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Amém. Quero cumprimentar a todos os senhores edis e aqui a todos os que nos acompanham através da internet. Uma boa noite a todos. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário William Godoy que realize a leitura do expediente. Presidente Ubaiano, senhores vereadores, assessores da casa, aqueles que nos assistem nas redes sociais, uma boa noite. Expediente de 19/4/2021. Projeto de Decreto Legislativo número 1 de 2021, que aprova as contas de 2019, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Ofício número 13 de 2021, do Gabinete do Prefeito, informando o sancionamento dos projetos de leis número 17, 20, 21, 27, 23, 28, 30, 31 e 32 de 2021. Manifestação da Associação Brasileira de Pirotecnia em relação ao projeto de lei número 6 de 2021. Ofício número 48 de 2021 da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em resposta a requerimento número 44 de 2021, de autoria da vereadora Juliana Maciel. Ofício número 54 de 2021 da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em resposta a requerimento número 41 de 2021, de autoria dos edis Juliana Maciel, Tati Carvalho, Marcos Romers e Nilda Lemos. Ofício número 61 de 2021 do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento número 38 de 2021, de autoria dos edis Juliana Maciel, Tati Carvalho, Marcos Romers e Nilda Lemos. Ordem do dia. Primeira votação, projeto de lei número 51 de 2021, que autoriza a cessão de uso das dependências do Estádio Municipal Benedito Terésio de Carvalho ao Nação Esporte Futebol Clube e da outras providências. Projeto de lei número 52 de 2021, que autoriza a criação do programa Ouro Verde no município de Canoinhas e da outras providências. Indicação. Indicação número 81 de 2021, de autoria do edil Vilmar Sudoski, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Anderson Luiz Melo, diretor do Detracan, para que sejam instaladas 2 lombadas, uma na rua Antônio Liller e outra na rua Cidade de Jaú. É o que continha, presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores inscritos em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Vilmar Sudoski. Com a palavra o senhor vereador Vilmar. Cumprimento, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Boa noite a todos. Senhor presidente, a rua Antônio Liller, que tanto se lutou para que o asfalto lá chegasse, e agora está sendo contemplada com esta contribuição de melhorias, onde está melhorando a qualidade de vida das pessoas que lá residem e das pessoas que lá trafegam por aquela via, mas também ela traz outras consequências, muitas vezes até por mau uso dos seus motoristas. Ela não é uma rua muito larga, ela é uma rua até em alguns pontos bastante estreita, até porque o local onde ela existe, ela já ao longo do tempo, a rua não abriu espaço, tem muitas propriedades, muitas residências, muitas coisas que já estavam ali consolidadas, e que quando a rua agora foi receber a contribuição de melhoria, ela não teve como ampliar isso. Teria que desapropriar e teria que mexer uma série de coisas.
Então, a solicitação em função das lombadas. Precisa ser feito lá realmente. Antes que cause algum mal-estar com quem trafega ou com quem mora naquela região. Então, é nesse sentido que o Departamento de Trânsito, também a Secretaria do Planejamento, faça um estudo do melhor local, os melhores locais, para que possa atender a demanda daquela população, daquelas pessoas que moram lá e daquelas pessoas que transitam naquela via. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Homer. Boa noite, presidente, em seu nome, cumprimentos os demais colegas. Boa noite, funcionários da casa e também público a qual nos vê e nos ouve. A gente esteve no Antônio Liller, na verdade, ali, desde o início que a gente iniciou o mandato, a gente teve observando vários problemas na rua Antônio Liller, desde a parte de estruturação, bem como ali também teve problemas com a drenagem, haja visto que teve uma empresa anterior que fez a drenagem e a essa posterior agora, Prado e Prado, que ficou responsável pela pavimentação de alguns dos trechos, pela colocação de drenagem em alguns trechos e bem como a calçada. Ali a gente tem alguns problemas, como o próprio vereador falou, né? Principalmente com a rede elétrica, né? Os postes estão em cima da onde é o traçado das calçadas, então teve que se fazer o encurtamento ali digamos que da área da rua. Inclusive isso daí prejudicou em muito uma das ideias iniciais, que era a rua, né? Que era para ser um elo de ligação, inclusive com a passagem de ônibus, né? Ali que seria a passagem, inclusive a linha do ônibus passa ali, nessa Antônio Liller. Uma das coisas que a gente poderia fazer aqui quanto à casa seria, já inclusive conversando com a empreiteira em si, levar essa indicação diretamente ao planejamento para que seja feita essa lombada, né? Essas lombadas, inclusive essas, né? Porque não vai poder ser uma só, vai ter que colocar no mínimo 3 ali. A gente até estava analisando em si a inclinação da pista, né? Porque em alguns trechos pode ser colocado lombada, em outros uma travessia elevada, por causa do CONTRAN, né? Que ele proibia a colocação de lombadas conforme a inclinação da pista. Seria interessante nós, inclusive, gostaria de assinar junto e nós interessarmos, talvez, não só para o Henderson, quanto para o planejamento, já verificar enquanto for sendo feito o asfalto, né? Para que já faça a lombada, já entregue o asfalto, a lombada e a sinalização dessas lombadas já, tudo em forma talvez até de um aditivo. Depois a gente vai ter que explicar esse aditivo, mas motivos para se explicar não faltam, né? Porque os moradores agora sem pavimentação, a gente já esteve lá, andam muito rápido mesmo, assim, mesmo tendo todos aqueles problemas que ainda está em pavimentação, os carros passam muito rápido ali. Então eu sugiro que, além de nós assinarmos, que eu quero assinar junto, que a gente leve essa indicação ao secretário do planejamento, para que já verifique junto com a empreiteira e que, se já puder fazer isso, já a hora que for entregar o asfalto, vai adiantar um processo que o município vai ter que fazer a aquisição do asfalto, vai ter que uma questão tão morosa que né? Que a gente já viu que a gente às vezes aqui pede uma lombada, o vereador já deve estar mais acostumado comigo, e pede um ano depois a lombada aparece lá, né? Porque tem todo um processo legal para aquisição da massa asfáltica e tudo. E assim a gente estaria talvez pulando algumas etapas desse processo, né? Gostaria de assinar junto e fazer essa sugestão. Muito obrigado. Senhor presidente, gostaria de aproveitar, contribuir com essa discussão. Eu sou morador da rua Wilibaldo Hoffmann, próxima à rua Antônio Liller, e como sugestão dessa indicação que seja levado ao secretário de planejamento, nós temos ali uma tubulação onde ela vem da rua Wilibaldo Hoffmann e cai na Antônio Liller. No primeiro morador da rua Antônio Liller, subindo a Wilibaldo Hoffmann, ali quando a empreiteira começou a fazer a tubulação, ali existia uma ligação dessa tubulação da Wilibaldo Hoffmann caindo na Antônio Liller. E hoje nós temos um problema até já
Estive no local, conversei até com o próprio empreiteiro. Ele ficou de fazer esse trabalho, mas parece que está uma questão de se é com a empreiteira ou se é com a Secretaria de Obras. Por estar saindo da rua Wilibaldo Hoffmann para Antônio Liller. Quando as máquinas estiveram ali, foi quebrada uma tubulação, e a questão de 2 ou 3 tubos, mas ali os dejetos eles estão expostos. Então, gostaria de assinar essa indicação, se possível, e que realmente ela se estendesse ao secretário de Planejamento, para que seja tomada a providência se cabe à empreiteira ou se cabe ao município. Porque o empreiteiro até se colocou à disposição, mas eu conversei com ele por duas situações, ele me colocou que faria esse serviço, mas o tempo está passando e nós estamos indo para a conclusão da obra, e que seja feita essa extensão da indicação, então, ao setor do planejamento, que verifique se essa questão é pertinente à empreiteira. E que, se for, que seja cobrado realmente essa conclusão dessa tubulação, que é a questão de 2 ou 3 tubos que estão aparentes ali, que seja feito esse reparo. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente. Não, a indicação está aberta aí a todos. E dá para ser incluso essa situação nessa mesma indicação, então, né, falando junto. Porque o André, a gente já tinha conversado de que ela fosse encaminhado ao planejamento, né? Porque cabe ao planejamento endereçar isso, inclusive fazer esse estudo de viabilidade aonde realmente vai ser necessário ser colocado a lombada ou as lombofaixas, porque com certeza o planejamento, juntamente com o Detracan, eles indo lá, eles vão fazer uma leitura das maiores necessidades e talvez, se tiverem bom senso, ainda ouvirem alguns moradores para entenderem a melhor forma de atender e resolver essa questão para que ela não venha causar nenhum dano a alguma pessoa ali na frente, né? Mas está aberto a todos. Obrigado. Mais algum vereador? Nenhum inscrito, presidente. Ouvindo aí a indicação aí feita pelo Edil Vilmar Sudoski, em questão as lombadas. Hoje na nossa cidade a cultura é montar lombada. Na realidade é uma coisa bastante ridícula o tal de lombada. Mas mais ridículo ainda é alguns condutores de veículo que não têm a consciência e que aproveitam de uma via pavimentada e abusam do excesso de velocidade, aonde pode ocorrer e já ocorreu vários acidentes e às vezes e muitos ainda do que ocorreu com vidas fatais. Lembrando, alguns dias atrás, um motociclista, né, não estava muito devagar, onde ocorreu o acidente na Senador Ivo de Aquino, onde veio a óbito devido àquele acidente. Então a lombada ela é um mal necessário. A rua Antônio Liller, por muitos e muitos tempos, a comunidade dali solicitando a pavimentação, e hoje tem a pavimentação, mas hoje quem mora ali teme a velocidade dos veículos que passam por ali. Então eu vejo a necessidade do planejamento, setor de planejamento, providenciar as lombadas, que não são coisas legais, mas são necessárias para que possa diminuir a velocidade de alguns condutores. Porque existe condutor com consciência e sabe utilizar aonde pode acelerar seu automóvel e aonde não. Não havendo mais inscrito, passamos ao grande expediente. Solicito o primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Nenhum inscrito, presidente. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Osmar. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, conforme acordado na sessão anterior, eu pediria para o senhor colocar fazer uma sessão extraordinária para a votação do projeto de lei 051/2021, que autoriza a cessão de uso das dependências do Estádio Municipal Benedito Aires de Carvalho ao Nação Esporte e Futebol Clube e da outras providências.
Muito bem, senhor vereador. Eu vou colocar em deliberação do plenário. Coloco em deliberação do plenário a realização de sessão extraordinária para a segunda votação do projeto de lei 051/2021. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a inclusão, a realização da sessão extraordinária para a segunda votação do projeto de lei 051. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 051/2021, que autoriza a cessão de uso das dependências do Estádio Municipal Benedito Terese de Carvalho ao Nação Esporte Futebol Clube e da outras providências, com emenda modificativa. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto 051. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 052, que autoriza a criação do programa Ouro Verde do município de Canoinhas e da outras providências. O objetivo é incentivar a população a separar o material reciclável e a sustentabilidade ambiental. Está em discussão? Já discutido bastante nas reuniões das comissões. Coloco em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por a unanimidade o projeto de lei número 052. Passamos aos requerimentos. Solicita a segunda secretária Zenuda Lemos que realize a leitura. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas edis e as pessoas que nos acompanham, então, pelas redes sociais. Requerimento número 107/2021, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do edil Marcos Homer. Requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Renato Maia de Faria, promotor de justiça, representante do Ministério Público de Santa Catarina, tendo em vista o artigo 92, parágrafo 5º do Regimento Interno desta Casa de Leis, bem como os princípios constitucionais que norteiam a administração pública, especialmente a moralidade, publicidade e eficiência. Vimos, por meio deste, solicitar providências quanto ao requerimento número 24/2021, que, embora de extrema urgência, aguarda resposta desde 24 de fevereiro de 2021, ultrapassando o prazo regimental de 30 dias. Está em discussão? Senhor presidente, Com a palavra, vereadora Tati. apenas para explicar para a população, boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, boa noite também a quem nos acompanha pelas redes sociais, aos funcionários da casa. Nós fizemos esse requerimento, primeiramente, porque no dia 22 de fevereiro de 2021, fizemos um requerimento nesta casa aqui, solicitando informações sobre o abastecimento de medicamentos na Central de Atendimento Covid. A última data de tramitação referente a esse nosso requerimento foi no dia 24 de fevereiro deste ano. Até o momento, nós não tivemos resposta.
Existe aqui nesta casa um regimento interno. Nesse regimento, no artigo 92, parágrafo 5º, existe o prazo de 30 dias para ter essa resposta, prazo que já foi bem ultrapassado. Nós consideramos que é uma falta de respeito essa falta de resposta no prazo legal, não só com a gente, mas com a população. Porque a população cobra do vereador, e o vereador vem aqui, faz um requerimento e fica aguardando a resposta. E no meu ponto de vista, principalmente por ser em relação à Covid, já é um prazo muito longo. Mas ainda se extrapolou esse prazo sem que a gente tivesse resposta. Então é uma falta de respeito com os vereadores, é uma falta de respeito com esta casa, é uma falta de respeito com a população. Nós solicitamos que seja encaminhado para o Ministério Público para que sejam tomadas as medidas cabíveis, principalmente por se tratar de um assunto de pandemia e ainda mais tendo em vista a polêmica e que está nas redes sociais do povo se manifestando, perguntando sobre os medicamentos na ala Covid. Então nós, como vereadores, não podemos nos calar. Principalmente porque, como falei e volto a repetir, é uma falta de respeito conosco e com a população que esses requerimentos, principalmente esses que são de extrema urgência, não sejam respondidos. Por isso, com embasamento legal, com embasamento na Constituição Federal, que fala sobre os princípios da administração pública, que é lei, devem ser seguidos esses princípios, e embasado na legislação, né, nesse regimento interno que todos nós devemos seguir, principalmente para defender o trabalho desta casa, é que nós estamos encaminhando esse requerimento ao Ministério Público. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão? Senhor presidente. Com a palavra, doutora Juliana. Muito obrigada. Primeiramente, cumprimento os colegas vereadores, vereadoras, os servidores desta casa e o público que nos acompanha online. Quando nós fazemos um requerimento aqui nesta Casa de Leis, por óbvio, nós fomos questionados e nós queremos a resposta. Ninguém aqui, nenhum de nós, vai requerer algo para qualquer instituição, órgão público, município, enfim, empresa prestadora de serviços, sem que isso seja de suma importância e sem que alguém tenha questionado isso para a gente. E, pela lógica, nós queremos a resposta. Eu até digo que o prazo regimental de 30 dias ainda é muito longo, porque tem coisas que a gente precisa saber na hora. E, infelizmente, às vezes você não consegue o contato com o secretário, não tem a resposta da forma como deveria, de forma imediata, sem o requerimento. E esse requerimento se enrola e não vem a resposta. E agora vai fazer quase 2 meses que nós estamos aguardando a resposta desse requerimento em relação aos medicamentos que tem disponível na ala Covid aqui em Canoinhas. E não vem, simplesmente não vem a resposta. Eu não quero crer que algum secretário, que não são todos, por óbvio, imagine que não é importante responder um requerimento de um vereador. Isso não que responder o anseio do povo não seja importante. Eu não quero crer que seja esse o pensamento, para não responder um requerimento de um vereador. Porque qualquer servidor público, ele está à disposição do povo, assim como nós. E é assim que ele deve agir. Ele tem a obrigação de esclarecer as dúvidas postas pelos vereadores que aqui estão. Nós fomos eleitos justamente para fiscalizar e para legislar. E o envio de um requerimento, ele é justamente para isso. Ele tem muitas vezes a função não só de obter informações, mas também de fiscalizar. E o nosso poder de fiscalização, ele fica cerceado quando eu preciso de uma informação do executivo e isso não vem, isso não chega até nós. E essa semana especialmente, né, eu acompanhei pelas redes sociais uma polêmica gigante em torno do recebimento de prontuário, não, me perdoem, de receituário de alguns pacientes, inclusive me mandaram por WhatsApp, que chegam, tem o receituário lá com N medicamentos, mas na hora de pegar na ala Covid, esses medicamentos não são distribuídos. Né? Então, um ou outro só é distribuído. E
essa nossa conduta já aconteceu lá em fevereiro, solicitando essas informações, justamente porque teve uma munícipe que foi até a unidade lá de atendimento na ala Covid, que não recebeu os medicamentos e que veio falecer depois, que foi a dona Cirlei, que a gente fez, inclusive, uma moção, ou melhor dizendo, um requerimento de pesar em nome dela. Né? Nós até comentamos isso aqui no dia em que foi feito o requerimento de pesar. Então já vem acontecendo. Só que agora veio muitas reclamações. Teve muita gente reclamando que não está recebendo os medicamentos que estão lá no receituário. E por quê? Aí eles questionam o seguinte pra gente. Vereadora, por que em Três Barras os munícipes ganham os medicamentos que são receitados? Por que em Canoinhas a gente não ganha? Sabe o que eu respondo? Que eu não sei. Eu não sei, que eu fiz um requerimento e não veio resposta. Eu não sei o que tem lá disponível que não tem, o porquê que tem, o porquê que não deixa de ter esses medicamentos à disposição. Então, nós estamos falando de algo sério, como nós debatemos várias vezes aqui, né? Quanta gente está morrendo por conta da Covid, e a gente precisa dessas informações. E o descaso de não vir essa resposta, nós entendemos que é cabível aí o envio ao Ministério Público para que ele, então, entenda, né? E decida quais são as providências cabíveis quando um secretário e o prefeito não respondem às informações solicitadas por um vereador. É bem complicada essa situação, porque a gente fica em uma situação embaraçosa com o povo e nós queremos sim e temos o direito de ter essas informações. Seria isso. Senhor presidente. Com a palavra, Zenilda. Então, só dando continuidade a essa linha de pensamento das vereadoras que me antecederam, a Tati e a Juliana, por várias vezes nós utilizamos da fala nesta Casa de Leis, reiterando a importância das respostas dos requerimentos. Porque quando nós fazemos um requerimento, é porque a população nos procurou. E como a Juliana falou, a vereadora Juliana disse com toda a propriedade. Hoje nas redes sociais, muitas polêmicas envolvendo esse assunto. Então, nós queremos respeito, mais respeito por parte de alguns secretários, não generalizando, porque tem muitos secretários que de pronto nos orientam, nos explicam, nos respondem, mas em se tratando de saúde ou doença, é prioridade. Então, infelizmente, nós tivemos que chegar a este ponto de precisar enviar para o Ministério Público um pedido, então, para que o nosso requerimento seja respondido, porque nós não obtivemos durante o prazo de 30 dias, ou melhor, está quase chegando aos 60 dias, e ele ainda não foi respondido. Era isso, senhor presidente. Senhor presidente. Tem mais alguém? Vereador Homer? Aham. Senhor presidente, então, dificilmente eu faço aqui um requerimento com cunho pessoal. Né? Se eu tenho curiosidade, para mim, eu vou lá. Eu tenho conhecimento, conheço pessoas em quase todos os setores do nosso executivo, né? E eu, quando a curiosidade é para mim, eu simplesmente, quase que todos os outros têm a mesma lógica minha, né? Eu vou lá e pergunto para um conhecido, matou minha curiosidade e acabou. Isso daqui não é assunto para ser discutido nesses minutos que a gente tem aqui, que são tão essenciais. Retornando, né, essa discussão aqui, eu fui a última pessoa a conversar, inclusive, com a dona Cirlei, né? Tá aqui, ó, enviei foto para ela, tenho aqui, ó, a conversa salva aqui do nosso requerimento, né? Isso no seu dia 22 de fevereiro, às 21h19, quando a gente tinha acabado de sair daqui. Cheguei em casa e enviei para ela. É muito triste saber que a gente fez uma nota de falecimento aqui, né? Uma nota de pesar,
sem que eu possa ter dado a resposta a essa pessoa. Então a gente desde já não generaliza, porque temos contato com todos os secretários por parte do executivo. Tem uns assim que inclusive assim eu tenho um grande apreço, assim, que são pessoas do meu convívio, assim. Porém, quando a gente tem esse tipo de atitude, ela só prejudica tanto a nossa atuação como vereadores, né, como legisladores, e também fomenta esse tipo de discussão, né, que já está inflada nas redes sociais. Fomenta ainda mais, fica dando mais carvão para essa fogueira. A gente vai estar jogando cada vez mais, porque a gente não tem uma resposta. Eu não vou pegar e dar uma resposta que eu fui ali e perguntei para uma pessoa conhecida lá dentro. Eu preciso de uma resposta oficial. A gente precisa das respostas oficiais para que não fique aquele diz que não diz, que fica aquele telefone sem fio, que um fala para um, outro fala para outro, e bem no fim a coisa não é do jeito que era para ser. Então a gente precisa da resposta oficial para ter, inclusive, em base naquilo que a gente comenta. É de grande apreço que a gente realmente leve isso até o Ministério Público, até a título de resposta para as pessoas que perguntaram para nós. Como a gente não teve resposta, então que seja tomada uma decisão, porque desse jeito nós vamos ficar aqui, né, enviando requerimento em cima de requerimento. Não vamos ser respondidos. As pessoas que nos perguntam vão depois nos procurar e vai deixar em xeque a nossa atuação como vereadores. Isso daí eu vejo que é bem complicado. Retornando à questão do medicamento, a gente sabe que isso daí você tem duas coisas. Se você for colocar no top trend hoje de pesquisas, um é vacina e outro é medicamento do Covid. É algo que está ali. Então a gente tem essa discussão que está incrivelmente encalorada nas redes sociais. Entra toda essa parte médica que a gente não cabe a nós julgarmos, mas cabe a nós sim saber se existe abastecimento desses medicamentos e o porquê de quando eles são receitados, eles não são disponibilizados. Eu gostaria, inclusive, de saber com relação a isso, para que a gente possa repassar e dar uma resposta sem precisar ficar comendo alho. Muito obrigado. Mais algum inscrito? Vereador William, mais algum inscrito? Nenhum inscrito, presidente. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento número 107. Mais algum requerimento, vereadora Zenilda? Nada mais, senhor presidente. Não havendo mais nada a tratar. Bom, desculpa, passamos às explicações pessoais. Solicito informar se existem vereadores inscritos para falar sobre assuntos pessoais. Nenhum inscrito, presidente. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta reunião. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime extraordinário para logo em seguida. Uma boa noite.